foi treinado para matar. Meu apartamento está pegando fogo! Por favor, me ajudem! Ele tinha uma grande vantagem a seu favor, que foi a experiência que teve no Vietnã. A literatura parecia ser sua única válvula de escape. O mais curioso em Campo Elias era a sua inteligência, sua capacidade literária, a forma como interpretava os textos, já que ele queria ser escritor. Mas, no final, nada nem ninguém poderá evitar seu dia de fúria. Bogotá é a capital da Colômbia. Com mais de 6,5 milhões de habitantes, é a cidade mais povoada e cosmopolita do país. Hoje, a cidade vive uma nova realidade, bem diferente da década de 1980. Naquela época, Bogotá vivia um clima especialmente violento devido aos confrontos entre o Estado e o narcoterrorismo. Havia atentados que deixavam muitas pessoas feridas e, às vezes, vários mortos. Campo Elias Delgado tem 52 anos e está de volta à Colômbia depois de viver nos Estados Unidos durante mais de uma década. Way up now. Em setembro de 1965, Campo Elias se alistou no Exército dos Estados Unidos, onde serviu durante 13 anos. Entre 1969 e 1970, fez sua primeira viagem ao Vietnã. Em 71, Campo Elias retornou ao Vietnã, onde permaneceu por mais alguns anos. Neste período, além de alcançar o posto de sargento, foi condecorado por bravura e ganhou prêmios por sua ótima pontaria. Campo Elias saiu do Exército em agosto de 1978 e recebeu uma pensão como veterano. A partir daí, só sabemos que Campo Elias começou a dar aulas de inglês para alguns amigos e também alguns conhecidos. Assim está perfeito. Vamos ver agora a palavra kill. Kill? Assim? Exatamente. Então, se temos a palavra kill, que seria... É muita gentileza sua, muito obrigado. O que poderia significar, por exemplo, a palavra killer? A Universidade Javeriana é uma universidade enorme, de grande tradição aqui na Colômbia. Eram os anos 80, anos de drogas, álcool, e meus colegas de classe não eram rapazes impecáveis, de comportamento exemplar. De certa forma, todos éramos um pouco extravagantes e curiosos. Olá, como vai? Oi, tudo bem? Tá tudo bem? Como é que vai, Mário? Eu estou bem, muito bem. Que bom. Agora me diga o que o senhor está lendo. Minha tese de graduação na universidade era sobre bruxaria, sobre feitiçaria.
A tese de graduação de Campo Elias era sobre Dr. Jekyll e Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson e era uma tese sobre a dualidade da consciência. Entretido com o Sr. Stevenson. E você? O que está fazendo? E assim começou uma relação que não posso chamar de amizade, porque Campo Elias era uma pessoa que não permitia isso, uma pessoa muito fechada, que sempre tinha uma muralha impenetrável à sua volta. Eu comecei a sentir uma certa curiosidade intelectual e passamos a ter longas conversas nestes meses. A obsessão de Campo Elias era a dualidade, mas acima de tudo, Mr. Hyde, aquela presença sinistra, negra, que se apodera de uma determinada pessoa. A verdade é que esta dualidade, narrada no início do romance, marcou muito Campo Elias. Provavelmente, ele teve contato com o livro em inglês durante sua estada nos Estados Unidos e pôde mergulhar totalmente no idioma e na história. Quando termina sua tese, Campo Elias Delgado sonha em ser escritor. Muitos de nós levávamos uma vida independente. Era estranho que uma pessoa com o dobro da nossa idade continuasse morando com a mãe. Não tinha namorada, não teve filhos. Eu logo percebi que ele era um misógino crônico, um misógino compulsivo. Um misógino compulsivo. Mas que porcaria de sopa é essa? Se você não gosta, deixa aí. Que depois eu recolho. O que eu não gosto é de você e da sua sopa. Não grite comigo. Eu faço o que eu bem entender nesta casa. Vai começar de novo? Até aquele momento, a única relação com uma mulher que Campo Elias chegou a ter foi com sua mãe. E não era uma relação saudável, era uma relação patológica. Havia uma dependência entre os dois. Já chega! Já chega! Os vizinhos relataram que Campo Elias era violento, que agredia fisicamente sua mãe a ponto de espancá-la. Este é o 401, o apartamento dele. Campo Elias. Eu conheci Campo Elias quando eles compraram o apartamento. Tive algum contato com a mãe dele, mas o senhor Campo Elias nunca falava comigo. Ele passava e eu dizia bom dia, e ele apenas fazia assim. Só isso, ele nunca falava comigo. Ele nunca me falava. Era uma relação entre mãe e filho que cedo ou tarde iria explodir. Falávamos com Campo Elias sobre a tomada do Palácio da Justiça, um evento que marcaria a nossa juventude. Foi um divisor de águas. Foi um genocídio, um enorme massacre gerado por uma série de conflitos. Campo Elias se gabava da sua bravura, do modo como havia enfrentado a guerra, sempre com coragem. Ele vivia falando sobre armas, sobre seu revólver. Dizia que havia conseguido superar uma das guerras mais duras da história da humanidade. Sim, eu sou o maior pecador
Em um dos nossos últimos encontros, dava para ver que Campo Elias estava muito aflito e muito angustiado. Acho que ter metas e construir objetivos de vida na idade dele era muito mais difícil que na nossa idade. Ele começou a dizer coisas como: Mário, eu não consigo mais. Não é hora de escrever, é hora de agir. Ele se sentia preso em um buraco do terceiro mundo que não era para ele. Achava que estava destinado a grandes coisas. Um certo dia, Campo Elias foi a um dos bancos que ficava perto de sua casa e encerrou sua conta. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, senhor. O que deseja? Eu gostaria de sacar o saldo existente na minha conta bancária, por favor. Só um momento. São 49.896 pesos e 90 centavos. Não está certo. O meu saldo é de 49.896 pesos e 93 centavos. Senhor, é que não temos esta quantia em centavos. Então, senhor, eu anulo a transação. Devolva minha nota, por favor, e anule a transação agora. Espere mais um momento, por favor. Quando foi entregar o dinheiro, o caixa não podia lhe dar a quantia exata. Na época, algumas moedas estavam fora de circulação. Senhor, os seus 3 centavos. E ele teve que sair para encontrar moedas fora de circulação para completar os centavos que faltavam para dar a Campo Elias. Ao sentar trêmulo e soluçante em meu sofá... Abaixa essa TV! Para escutar no êxtase mais tenso e pleno... Está surda, sua velha sarneta! Se eu fui o maior dos pecadores, também fui a maior das vítimas. No dia 3 de dezembro de 1986, em Bogotá, Colômbia, Campo Elias Delgado, um veterano da guerra do Vietnã, assassina brutalmente sua própria mãe. O relato das ações de Campo Elias no dia 4 de dezembro diz que em certa hora da tarde ele foi ao edifício da Alhambra, onde morava uma família amiga de Dona Rita. Eram quase confidentes. Além disso, Campo Elias era professor de inglês da filha deles. Já vou chamar a menina. Não, por favor, sente-se. Sente-se. Você sabe que minha mãe vem sofrendo há muitos anos de um problema de varizes. Sim, eu sei. Acontece que essas varizes agora viraram umas chagas que supuram o tempo todo. Um pus amarelo, fedido. Vou chamar a menina. Por favor. Eu acabo de matar a minha mãe. E quando eu voltar, eu vou queimá-la. Vou queimá-la.
Sou seu professor, menina. Você quer? Não. Tem certeza? Sim. De verdade? Sim. Não, por favor. Isso, grita! Grita! Ela não vai te escutar! Mamãe, socorro! Mamãe! Grita, grita! Pode gritar! Mamãe! Socorro! Ela não vai te escutar! Mamãe! Por favor, mamãe! O resultado desta visita foram 2 homicídios, o da mãe e o da menina. Depois disso, o Campo Elias voltou ao seu edifício. Ele recolheu toda a roupa de cama de Dona Rita, todas as roupas dela, tudo o que era de Dona Rita e atirou sobre o corpo que desde a noite anterior estava estirado no chão da cozinha. Socorro! Meu apartamento está pegando fogo! Por favor, socorro! Chamem os bombeiros, a polícia, alguém! A garota que trabalhava no subsolo me chamou, subiu pela escada e gritou: Dona Mercedes, o Campo Elias matou as meninas. Então eu fui e vi que as 2 meninas estavam mortas, uma aqui na entrada e a outra na sala. Ele matou 3 lá embaixo. Matou a mãe dele, no 301 matou 2 senhoras, no 302 matou outra e no subsolo matou 3. Só eu me salvei. Ele incendiou o apartamento dele usando uma vela. Neste edifício foram 7 vítimas, todas mulheres. Ele não ia perder a oportunidade de continuar matando essa figura materna que as outras mulheres representavam, especialmente as vizinhas de sua mãe. Durante um dia de fúria, em dezembro de 1986, o ex-combatente do Vietnã, Campo Elias Delgado, assassina 10 pessoas em menos de 24 horas. Entre as vítimas está sua própria mãe. Ele a espanca, apunhala e depois incinera seu corpo no apartamento que ambos dividiam. Meu nome é Maribel Arce. Nesta época eu tinha 23 anos, estava casada com Álvaro Pérez, tinha um filho de 22 meses e me dedicava ao lar. No dia 4 de dezembro de 1986, estávamos completando 4 anos de casados. Álvaro era oficial de carreira. Naquela noite ele disse: vamos jantar no Poceto. Com certeza vamos ao Poceto, quero que você o conheça. Nesta época o Poceto era um ótimo restaurante. Era um restaurante bem servido, de classe média. A comida era ótima e era mais um ponto de encontro de famílias do que um lugar para conversas de negócios. O restaurante Poceto está localizado em Ramila, a apenas 6 quadras do apartamento de Campo Elias Delgado.
Naquele dia, Álvaro estava com a sua arma. Quando o garçom chegou, eu disse, por favor, rápido, porque eu estou morrendo de fome. Olá, senhor Delgado. Olá. Eu estava trabalhando, atendendo alguns clientes, quando chegou o Campo Elias Delgado, que era um cliente que vinha almoçar todo domingo. Neste dia, ele chegou à noite e eu o atendi como sempre. Eu disse, que milagre ver o senhor aqui, o senhor nunca vem à noite. E ele disse, estou comemorando algo muito pessoal. Eu quero um prato de espaguete à bolonhesa e uma garrafa de vinho da casa. Estávamos sentados lá e Campo Elias Delgado estava bem atrás da nossa mesa. Bom apetite, senhor Delgado. Obrigado. Ele tomou vinho, me pediu uma sobremesa, comeu o doce, depois me chamou e disse que queria tomar uma bebida forte, pedindo uma sugestão. Eu lhe disse para tomar uma vodka com suco de laranja, que ia cair muito bem. Aí ele disse, então pode me trazer a vodka. E eu fui buscar e o servi. Cortesia da casa, senhor. Obrigado, filho. Ele disse, obrigado, filho. Eu sei que vocês são meus amigos. Tenho muita consideração por vocês, sempre me atenderão bem e queria que sempre fôssemos amigos. Ele pagou a conta e me deu uma gorjeta. 5 notas de 20 pesos. Uma boa soma na época. Ele levantou para ir ao banheiro, recolheu a maleta dele e disse, estou carregando os documentos muito importantes e não posso deixar minha maleta em qualquer lugar. Tenho que carregá-la onde quer que eu vá. Isso é um assalto. Coloquem o dinheiro nas mesas. Quem se mexer, eu mato. Em um dia fatídico de dezembro de 1986, 10 pessoas perdem a vida pelas mãos de um ex-combatente do Vietnã em Bogotá, Colômbia. Em menos de 24 horas, o assassino deixa um rastro de sangue no edifício onde vivia com sua mãe, antes de dirigir-se para seu restaurante favorito, chamado Poceto. Isso é um assalto. Coloquem o dinheiro nas mesas. Quem se mexer, eu mato. Isto é um assalto. Quero que coloquem todo o dinheiro em cima das mesas. Então, é claro que todos começaram a tirar as joias. Mas ele disse, eu não quero joias. Uma senhora chegou a tirar suas joias para entregá-las e foi o primeiro tiro que ele disparou. Os 2 tiros que consegui ver foram só na cabeça. Ele não atirava em nenhuma outra parte. O que é que você tem? Na mesma hora, eu me fechei em um banheiro, no banheiro das mulheres, com outro colega.
Calem a boca! O que está olhando? O que foi, garota? O que foi? Não olha pra mim! Por favor, senhor, não nos mate. Por favor. As joias estão aqui, senhor. Pode Pega o pegar dinheiro, as joias, tudo o que quiser. É tudo que nós temos, por favor. Por favor, eu suplico. Piedade. Não, senhor, não. Não, senhor, não faça isso. Por favor, tenha piedade, senhor. Nós somos jovens demais para morrer, senhor. Por favor, senhor, não faça isso. Por favor, senhor. Não. Não nos mate. Ela pediu clemência. Mas ele continuou a atirar. Só que ele não atirava em todo mundo. Não olha pra mim! Quando olhei para ele, ele disse: eu disse para ninguém olhar. Ele então apontou o revólver. Eu me virei e ele me deu um tiro. Me pegou os tiros aí. O major do exército estava armado, mas não conseguiu usar a arma porque Campo Elias era muito ágil. A polícia chegou e gritou em um megafone para que se rendesse, mas ele não se rendeu. Ele não se rendeu. Se querem guerra, é guerra que vocês vão ter! Ele tinha uma grande vantagem a seu favor, que era a experiência no Vietnã. Ele tinha a técnica e o treinamento para matar, para ser totalmente eficiente no que estava fazendo. Depois de assassinar 10 pessoas, entre elas sua própria mãe, Campo Elias Delgado inicia um massacre no Pocetto, seu restaurante favorito, em 4 de dezembro de 1986. Isso é um assalto! Campo Elias Delgado não sobrevive ao massacre que ele mesmo iniciou. Aquí recibió varios disparos y cayó al lado del oficial del ejército que hacía unos momentos él mismo acababa de asesinar. Dicen que la matanza duró unos 4 minutos. Quando saí do banheiro já tinha muitos mortos, entre eles Campo Elias. Entre eles Campo Elias. A polícia começou a retirar os sobreviventes para ver quem precisava de cuidados médicos. Houve vários feridos, nem todos faleceram imediatamente no restaurante. Alguns foram para delegacias para fazer os boletins de ocorrência. Quando cheguei ao restaurante Pocetto, vi uma cena aterradora pela quantidade de corpos sem vida que havia no chão. Eram 19 cadáveres, 9 do sexo feminino e 10 do sexo masculino. Entre eles estava o cadáver de Campo Elias Delgado. O resumo dos crimes cometidos por Campo Elias é o seguinte:
um homicídio simples, um duplo homicídio e 2 homicídios em massa. Ocorreram em lugares diferentes, com um pequeno intervalo de tempo. Este modus operandi é muito comum em assassinos impulsivos. Os cadáveres foram levados ao Instituto Médico Legal. Por favor. Atracaron en un restaurante, Patricia. No, tranquila, yo pasé la casa. Aquí en Posé. Em 4 de dezembro de 1986, eu trabalhava com medicina legal. Identificamos por dia uma média de 15 a 18 cadáveres. Soubemos que estava ocorrendo um massacre. Nos avisaram, preparem-se porque vão chegar vários cadáveres. Houve um crime violento no restaurante Posseto. Em seguida, começaram a chegar os cadáveres que estávamos esperando e então chegou um reforço para me ajudar na perícia. Foram 3 viagens para trazer todos os corpos. Nesse dia, recebemos 48 cadáveres, sendo 30 deles do massacre do Posseto. Dos cadáveres que vieram do restaurante, 14 tiveram mortes instantâneas na cena do crime. E 6 morreram depois de serem levados para o hospital. Os meios de comunicação falaram muito sobre o fato de que ele era um veterano de guerra, que talvez tivesse perdido a cabeça, mas que no meio de sua loucura, tinha sido capaz de armar um plano para matar tanta gente sem ser descoberto, sem ser detido. O massacre apareceu no dia seguinte em todos os meios de comunicação e foi uma sensação angustiante. Foi uma coisa terrível, porque ele era meu colega de classe e isso era um estigma difícil de suportar. Eu era amigo do assassino. A questão era se eu sabia, supunha, intuía a verdade. E quando tinha 22 ou 23 anos, isso começou a gerar uma grande culpa, porque também apareceram os familiares das vítimas, apareceram os sobreviventes. Eu havia estado do lado escuro, do lado da pessoa que cometeu o massacre. Como o Campo Elias havia morrido era uma das perguntas recorrentes dos meios de comunicação. Neste momento havia 2 versões. Campo Elias foi abatido pela polícia ou cometeu suicídio. Uma versão endossada pela mídia depois que alguns sobreviventes do restaurante declararam isso. É possível que ele tenha se suicidado. É possível que se haya suicidado. Em Bogotá, na Colômbia, Campo Elias Delgado, de 52 anos, um ex-combatente do Vietnã, protagoniza em dezembro de 1986 um dos mais sangrentos massacres executados por um único indivíduo. Ele assassina 29 pessoas em um período de 24 horas. No dia seguinte à tragédia, uma das muitas dúvidas é determinar como o homicida havia morrido. É possível que ele tenha se suicidado. Quando se observa a fotografia do local onde Campo Elias caiu, vemos que na parte do piso e da parede que está perto da cabeça de Campo Elias, há uma mancha de sangue que parece ser uma projeção, ou seja, significa que um objeto em alta velocidade atingiu a cabeça de Campo Elias e, ao sair, gerou esta mancha. E, ao sair, generou essa mancha. Lembro que Campo Elias Delgado tinha uma cicatriz, um orifício nesta parte do rosto,
produzido por arma de fogo. Havia outro nesta parte, e no corpo havia mais ou menos 5 orifícios, todos como se fossem de uma rajada ascendente ou descendente. Ele apresentava 6 ferimentos feitos por projéteis de arma de fogo no corpo. 2 deles no peito, e um destes ferimentos tinha um orifício de saída, o outro não. Quando se recuperou o projétil, foi possível determinar que era de calibre 38, ou seja, o calibre usado pela polícia. Assim, pudemos determinar que ele foi morto e não foi suicídio. Além do mais, pelo perfil do criminoso, ele não era do tipo que se suicida. – 32 pessoas sobrevivem ao massacre perpetrado por Campo Elias Delgado no restaurante Pocetto, incluindo Maribel Arce. Fiquei internada na UTI do Santo Inácio com um tiro na cabeça. Eu sempre perguntava por Álvaro. Um dia, minha irmã mais velha, Yolanda, veio me visitar. Ela começou a chorar. Então ela me disse que ele estava morto. Aos 23 anos, não entrava na minha cabeça que eu tinha ficado viúva e com um filho. Voltei no terceiro dia. O cadáver ainda não havia sido retirado. No turno seguinte, chegou um comunicado da Embaixada Norte-Americana reclamando o cadáver por ser residente ou naturalizado nos Estados Unidos. Não sei por que motivo eles também queriam o cadáver. Nos dias que se seguiram, a polícia chama Mário Mendonça para depor. Eu fui intimado a comparecer a um interrogatório porque encontraram no apartamento dele alguns livros meus que eu havia lhe emprestado. Mas logo perceberam que eu não tinha nada a ver com o crime. Era dezembro, eu terminei a minha tese e fui embora do país para fazer minha pós-graduação na Espanha, justamente para esquecer de tudo isso. As investigações sobre o massacre levam as autoridades até o estado de Santander. Pode-se dizer que a infância de Campo Elias começou em Tinacota, ao norte de Santander. Seus pais são Dom Elias e Dona Rita, e também tinham uma irmã. Você esquece que eu faço tudo! Dona Rita era vítima de agressões constantes do marido, e isso foi formando o caráter violento de Campo Elias. Será que você não vê que eu tô morrendo de fome? Tô morrendo de fome, não tá vendo, mulher? Sai daqui! Não olha pra mim! Ouviu? Não olha pra mim! Não tem graça, não olha pra mim! Não olha pra mim! Não olha pra mim, seu marica! Não olha pra mim! Vire a cara! Não olha pra mim! Faça o que eu mando! O ponto de ruptura da vida de Campo Elias foi o suicídio de seu pai. Nos anais criminais, Campo Elias Delgado é considerado um dos piores assassinos em massa do mundo. Não se trata de um homicida que planejou fria e meticulosamente seu crime, mas de alguém que concebeu a ideia e ficou ruminando o ato em sua mente, preparando um roteiro com um final pré-estabelecido. O homicídio da mãe tem 2 elementos. Em primeiro lugar, um objeto contundente que ele usou para golpeá-la,
e a utilização de uma arma branca que causou lesões no tórax para finalmente causar a sua morte. A execução da mãe de sua aluna possui componentes de um homicídio com motivação sexual, que são muito importantes. A arma pérfuro-cortante pode ser um substituto fálico, ou seja, a penetração que não conseguiu realizar por algum motivo, ele pôde realizá-la com este objeto. É bem diferente do pênis, mas de alguma forma o usou para agredir, penetrando o corpo de outra pessoa. Isso nos faz pensar que a figura feminina tem um grande peso na gênese dos problemas mentais de Campo Elias Delgado. O massacre de Pochetto é um fato insólito e sem igual que se insere no contexto de uma Colômbia marcada pela violência. Naquele momento, o país, que era considerado pelos próprios colombianos e por estrangeiros como um dos mais violentos do mundo, foi capaz de se surpreender diante de um ato de violência. Sobretudo porque parecia uma violência importada, típica dos filmes norte-americanos, mais ligada à realidade dos Estados Unidos do que à nossa. Acredito que Campo Elias seja, na verdade, um híbrido entre as condições e características do homicida impulsivo e do homicida de massa. E por isso ele é um caso sui generis, único na Colômbia por suas características. Anos mais tarde, Mário Mendonça retorna à Colômbia, onde publica o romance Satanás. Um relato de ficção baseado em suas vivências com Campo Elias Delgado. Campo Elias não matou no Pochetto porque havia estado no Vietnã. Ao contrário, ele foi ao Vietnã porque já era um assassino. E o fato de ter estado nos bastidores com o assassino foi algo que me gerou uma grande culpa. Durante muitos anos, eu atribuí isso à minha inexperiência, ao fato de ter 22 ou 23 anos e não poder reconhecer quando uma pessoa é capaz de chegar a extremos. Seria difícil estar ao lado de um assassino e reconhecê-lo, saber quando vai agir e fazer parte do caos e da nossa própria condição humana. É que nós somos sujeitos imprevisíveis. Não somos máquinas nem robôs. Não somos máquinas nem robôs. Se eu fui o maior dos pecadores, também fui a maior das vítimas. Versão brasileira Vox Mundi.